Olá, patriotas de todos os brasileiros. Nossa live de hoje, desta quinta-feira, trata do tema do preconceito contra religiosos em um país laico. Se não é inscrito, inscreva-se, dê seu like, compartilhe. Minhas amigas, meus amigos, era só o que faltava. No nosso Brasil de agora, quem é religioso está sendo obrigado a responder a questionamentos sobre a sua fé e crença, como se isso fosse alguma coisa de perigoso, suspeito, que não está correto. Parece que alguma coisa nas sombras, não se sabe quem ou quais grupos organizados, se mobiliza para tirar de nós, todos nós, a religiosidade, seja cristã, evangélica, espírita, umbandista, enfim, toda e qualquer organização que professe a fé e a crença como norteamento de nossas próprias crenças aos preceitos bíblicos em todas as suas escrituras e liturgias, igrejas, templos ou quaisquer outros segmentos desta natureza. É um problema, mais um, que a nossa elitezinha brasileira de todos os dias, essa que diz ao resto do país o que está acontecendo, o que é aprovado, o que é proibido e o que você tem de pensar a respeito de tudo. Essa elitezinha está fazendo de conta que só ela existe e os outros não. O problema é a distância cada vez maior que vai separando esse Brasil, o que aparece nas manchetes de jornal e no horário nobre, dentro do qual se tomam as decisões e se determinam quais os assuntos que devem ser debatidos e a população de religiosos. É complicado, sabe por quê? Porque sempre existiram as populações religiosas de católicos, evangélicos, dos mais diferentes matizes, incluindo do espiritismo à matriz africana, da igreja, inclusive luterana, até ao budismo. Por exemplo, fingir que os religiosos praticantes, aquelas pessoas que são frequentes nas igrejas e templos, por exercitarem as suas fé e crença, se resume a meia dúzia de empregadas domésticas e umas igrejinhas perdidas aí no fundão das periferias, mas não é. Não é mais isso. Definitivamente não é uma opção. Só uma opção. Os evangélicos, por exemplo, deixaram de ser uma coleção de grupos religiosos formados por minorias que discordam da grande corrente central da Igreja Católica. Os evangélicos até estão se tornando uma classe social. Ter preconceito contra o que pode estar se transformando na maioria é um convite inclusive aberto a uma possível, por que não, guerra política que não pode ocorrer, não deve ocorrer nunca, mas está caminhando para este caminho do jeito que a coisa está transcorrendo no nosso país. E agora? Não se trata mais de debater uma questão religiosa, e sim uma realidade política até. Os evangélicos simplesmente são muitos, são numerosos, inclusive demais. Portanto, para serem ignorados, né? E, sobretudo, excluídos do debate nacional, o que não faz nenhum sentido. Até
pela grande, como eu disse, representatividade evangélica. O Brasil é um país onde a maioria esmagadora da população, inclusive, é pobre. A maioria dos pobres também, inclusive, é evangélica. Não só porque vai ao culto e paga o dízimo ao pastor, mas porque tem valores próprios. E esses valores são os mesmos das profissões de fés evangélicas, a começar pelos que envolvem moral, família e costumes sociais. Mas o Brasil oficial, o Brasil da mídia, dos formadores de opinião e das classes intelectuais, insiste em ignorar exatamente esta realidade, ou essa realidade, porque ela é muito incômoda. Pior, o Brasil, que se considera, entre aspas, superior, é francamente hostil ao universo evangélico. Esses que se consideram de classe superior, diga-se de passagem, para que não se confundam as coisas. Pior, ainda tem o preconceito explícito contra seu modo de vida, suas ideias, suas crenças, suas posições políticas e até seu sistema ético. É um problema e de bom tamanho. Ter preconceito contra uma minoria é um erro, na nossa opinião, moral. Ter preconceito contra o que pode estar se transformando numa minoria é um convite aberto, como eu disse anteriormente, a uma guerra política. É precisamente onde estamos, inclusive, aí, neste caminho. É o que está acontecendo. Já está acontecendo. Para esta guerra declarada, sim, porque, como eu disse, já são reais os conflitos neste campo, sob a alegação de que o Brasil é um país laico. É este o questionamento ou a justificativa que eles fazem. Bom, o Brasil é de fato um país laico. Talvez o Brasil seja o país mais laico entre todas as nações deste planeta. O Estado brasileiro é laico, mas muitas vezes, este é o problema, a pauta religiosa é usada para massacrar interesses conservadores do ponto de vista da economia e da política. Defender a laicidade do Estado é defender os direitos às políticas públicas universais. E isto é fato. Não pode ser ignorado. Mas aos que acreditam que política e religião não se discutem ou não se misturam, imaginem só. Mas, minhas amigas, meus amigos, como não discutir religião e política em um país em que o atual governo federal tem como slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? Como não discutir religião e política num país em que a bancada católica autodeclarada da Câmara dos Deputados é de 53% e a evangélica, a bancada evangélica, representa 21%? Como não discutir religião quando a população brasileira, neste campo, é eclética, miscigena, o que significa a mistura de elementos de diferentes religiões? Existem os católicos, que são 50%, os evangélicos, 31%, espírita, 3%, umbanda, candomblé, outras religiões afro-brasileiras, 2%, ateu, 1%, judaica, 0,3%, e, enfim,
Os que não têm religião nenhuma, que são 10%. Como não discutir? Se gostou desta live, dê seu like, compartilhe, ative o sininho para receber a notificação de novas lives diárias e até amanhã com a nossa próxima live.